Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estou de volta, né? Agora na nossa aula escola, certo? E na nossa aula escola de hoje nós vamos ver um conteúdo de gramática, tá? Que são os tipos de predicado, tá? A gente vai aprender hoje quais são, né, os tipos de predicado e que diferença há entre esses tipos, certo? Então nós vamos relembrar aqui um pouquinho o que é o predicado, né? E a gente estudou, né, já predicado e o sujeito, tá? Que são outros elementos que constituem a oração. Então, lembrando que o sujeito, né, é aquele ser que, né, de quem nós estamos falando. Então, o sujeito é de quem nós estamos falando. Já o predicado é todo o resto da frase, é o que eu falo do sujeito, certo? O que é dito do sujeito se chama predicado. Então, numa oração, né, quando eu retiro o sujeito, todo o restante dela vira predicado. Dentre o predicado, né, está também o verbo. Inclusive, o verbo faz parte, né, deste predicado, tá bom? Então, olha só. Nós vamos ver aqui os tipos de predicado. Vamos ver aqui 3 tipos de predicado, tá bom? Predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal, certo? Verbal, nominal e verbo nominal, certo? Então, no livro de vocês aí, na página 215, vocês podem estar acompanhando aí esse conteúdo, tá? Que eu vou estar explicando agora, vocês vão acompanhando, né, diante da explicação, para já ir resolvendo as questões que tem aí, né, para vocês fazerem do estudo da língua e da atividade, ok? Então, vejamos bem. O primeiro predicado que está aqui, o primeiro tipo, é o predicado nominal, certo? Então, veja só, predicado nominal. Nominal vem de nome, né? Então, vamos lá. O predicado nominal, né, ele é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, que é alguma característica, alguma coisa que eu falo desse meu sujeito, tá? Para ser predicado nominal, é essencial que tenha o verbo de ligação. Então, sem verbo de ligação, não é predicado nominal, tá bom? Ele só vai ser predicado nominal só se tiver o verbo de ligação, tá bom? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Patrício é generoso. Então, veja que Patrício é de que eu estou falando, então é meu sujeito. E é generoso vira o meu predicado. O aí é o verbo, né? E verbo de ligação. Então, tem verbo de ligação? Então, eu já sei que é predicado nominal, ok? Fácil, né? Mais um exemplo aqui. A menina é inteligente. Então, a menina, meu sujeito, que eu estou falando dela, é inteligente, é o meu predicado, né? Esse verbo aí é um verbo de ligação, que indica um estado, né? Então, verbos de estado são verbos de ligação. Se é verbo de ligação, o meu predicado, ele é nominal, certo? Muito simples nesse conteúdo. Os 3 tipos de predicado são simples, vocês vão ver que são bem simples aí. Então, vamos agora adiantar para o segundo tipo de predicado, que é o predicado verbal. Então, o predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo, tá? E esse verbo, ele tem que ser significativo, né? Por quê? Porque lá no nominal, o verbo é de ligação, né? Então, aqui no predicado verbal, vai ser um verbo significativo, que vai indicar uma ação, tá bom? Então, o verbo significativo, se você vê o verbo significativo, você já vai saber que este predicado, ele é verbal, né? E por que eu digo núcleo? Porque é a parte mais importante do meu predicado. Então, se eu tenho no meu predicado a palavra mais importante sendo um verbo significativo, já sei que meu predicado é verbal, certo? Então, associa aí.
Predicado nominal, verbo de ligação. Predicado verbal, verbo significativo. Nós vimos esse conteúdo de verbo de ligação e significativo faz poucas semanas. Então, vocês ainda estão lembrados. Quem não lembrou, né, não está lembrando, volta no conteúdo para dar uma olhadinha no seu caderno, no seu livro, né, enfim, para acompanhar. Então, aqui vamos já um exemplo, né, de um verbo significativo, né, que vai estar compondo um predicado verbal. Então, quando eu tenho assim, Patrício pulou corda, né? Então, vejamos aí. Patrício é o meu sujeito porque é de quem eu estou falando. Pulou, né, é o meu verbo. Esse verbo, né, ele está indicando uma ação, né, de pular. Então, pulou corda vai ser o meu predicado. Como esse meu verbo aí, né, que é o núcleo, a parte mais importante desse predicado é um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, ok? Muito simples, eu sei que vocês estão aí, já estão pegando, né? Então, não tem o que ficar com dificuldade. Mas mesmo assim, vocês prestem atenção na atividade para vocês estarem respondendo aí direitinho, tá certo? Então, um outro exemplo aqui de um predicado verbal, deixa eu pensar. O menino comeu feijão. O menino comeu feijão. Então, o menino, né, é o meu sujeito, porque eu estou falando dele. Comeu feijão vai ser o meu predicado, certo? Comeu feijão. Esse comeu aí é um verbo que expressa a ação de comer, né? Então, se expressa a ação, é um verbo significativo. E se no meu predicado, a palavra mais importante, né, o núcleo é um verbo significativo, eu tenho um predicado verbal, certo? Então, gente, simples, né? Então, vamos agora para o terceiro tipo de predicado, né, que é o predicado verbo nominal, que este vai ser a junção dos dois, tá? Também muito fácil de identificar, mas possa ser que vocês aí estejam achando mais difícil, né? Ele é diferente dos outros porque é a junção dos dois. Então, vamos lá. O predicado que possui dois núcleos, né? Dois núcleos, um verbo significativo e um predicativo do sujeito, né? Que eu estou falando do sujeito, ou um predicativo do objeto, pode ser também do objeto. Ele é chamado de predicado verbo nominal. Ele tem dois núcleos, certo? Um verbo significativo e uma característica do sujeito ou do meu objeto. Então, vamos aqui a um exemplo. Ângelo pulou alegre no pula-pula. Então, veja, Ângelo pulou alegre no pula-pula. Então, vamos aí fazer a separação de predicado e sujeito. Então, Ângelo é o meu sujeito, porque eu estou falando de Ângelo, né? Então, Ângelo é o sujeito e pulou alegre no pula-pula vai ser todo o meu predicado. Então, vejamos só. O que foi que Ângelo fez? Pulou. E como é que Ângelo estava? Estava alegre. Então, eu tenho duas palavras que são importantes, né? Que são núcleos nesse meu predicado, certo? O verbo significativo pulou e também o predicativo alegre, né? Que eu estou falando o estado que Ângelo estava quando estava pulando no pula-pula. Então, vejam só, quando eu tenho aí pulou alegre, eu tenho um predicativo e um verbo significativo. Então, dessa forma, né, olhando para este predicado, eu tenho um predicado verbo nominal, porque tem um verbo significativo e também tem um predicativo, uma característica, tá, do sujeito. Neste caso, que também poderia ser objeto, ok? Então, aí, predicado verbo nominal. Um outro exemplo, né, de um predicado verbo nominal é na seguinte frase. As crianças partiram tristes para casa. Vejam só, as crianças partiram tristes para casa. Então, quem é meu sujeito?
as crianças, né? E o meu predicado é: partiram tristes para casa. Então, nesse meu predicado, eu tenho partiram, né? Que é o núcleo explicando o que as crianças fizeram. E elas estavam como? Elas estavam tristes, né? A característica delas naquele momento era tristes. Então, partiram tristes é um verbo significativo de ação, né? E tristes vai ser aí um predicativo do meu sujeito, que é as crianças. Então, pessoal, neste caso, este meu predicado é um predicado verbo nominal, porque eu estou dizendo que as crianças partiram tristes, certo? Verbo significativo, mais um predicativo do meu sujeito. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, muito simples, né, pessoal? Vocês já sabem aí agora com certeza, né? Porque nós trabalhamos muito sujeito e predicado na sala, trabalhamos muito o objeto, né? Vimos também os tipos de sujeito, então não tem agora o que ter dúvida, certo? E se surgir, porventura, alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo para estar me perguntando, para eu estar ajudando vocês, ok? Então, façam aí no caderno de vocês de gramática, tá? O estudo da língua, que vai da página 215 à página 217, estudo da língua, certo? Para vocês irem aprendendo os conceitos, né? De predicado, dos tipos de predicado. Aí, na página 218, vocês já tem o exercício, né? Nossas atividades para vocês fazerem também deste conteúdo simples. São 5 questões, tá? Páginas 218 e 219, vocês vão fazer esse exercício aí, essa atividade, certo? Exercitando aí, né? O que vocês acabaram de aprender sobre os tipos de predicado, certo? Então, façam no caderno de gramática somente as respostas, tá? Vocês só precisam copiar aquelas questões que mandam vocês reescreverem, tá? Geralmente vocês já conhecem quais são. Então, não acumulem atividades, tá certo? Façam a atividade no dia, porque no final do bimestre todo mundo vai estar tranquilo, ok? Então, um cheiro para vocês. Qualquer dúvida de estar aqui, tá? Para ajudar vocês. Um beijo, até nossa próxima aula.